25 de janeiro de 2026. 7 anos. Hoje faz exatamente 7 anos que um tsunami de lama reescreveu a história de Brumadinho, em Minas Gerais. É uma data muito pesada, né? Carrega o peso de 272 vidas e de uma pergunta que até hoje ecoa sem uma resposta completa. Quem vai pagar por isso? Exato. E é essa pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. A gente vai tentar entender a fundo o que aconteceu naquele 25 de janeiro de 2019 e o que mudou ou o que não mudou nesses 7 anos. Isso. Para isso, a gente se baseou em muito material. Reportagens da época, sabe? Aquele calor do momento. E também em análises mais recentes, que olham para trás e tentam entender o cenário de agora. A nossa missão aqui é essa: conectar os pontos. Relembrar a dimensão do desastre, o impacto humano que é impossível de esquecer e entender por que a justiça, 7 anos depois, ainda parece uma maratona. Uma maratona que ainda está longe de acabar. Então, vamos lá, vamos voltar para aquele dia, 25 de janeiro de 2019, início da tarde. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, da Vale, simplesmente se desfaz. As imagens da época são apocalípticas. A gente está falando de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É um volume que a nossa cabeça nem consegue processar direito. E a lama desceu com uma velocidade absurda, né? Absurda. O resultado foi instantâneo, varreu tudo. A começar pela própria estrutura da Vale, o centro administrativo, oficinas, tudo engolido em segundos. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais cruel: o refeitório. O refeitório era horário de almoço. Centenas de funcionários estavam lá. E logo em seguida a lama atinge a comunidade da Vila Ferteco. Destruição total. E para piorar o desespero, e isso foi um ponto central desde o primeiro minuto, as sirenes de emergência não tocaram. Não tocaram. Ficaram em silêncio. Ninguém teve a chance de correr, ninguém foi avisado. Nossa, isso é a prova do despreparo total. Os primeiros números que saíram já davam uma ideia do tamanho do caos. Eram 9 mortos confirmados no primeiro dia. Mas falava-se em mais de 300 desaparecidos. A própria Vale admitiu que dos 427 funcionários no local, só 279 tinham sido localizados. Era o caos. E a pergunta na cabeça de todo mundo era: como? Como isso acontece? Exato. Como uma estrutura desse tamanho, de uma das maiores mineradoras no mundo, simplesmente colapsa. Pois é. A gente ouve falar em falha técnica, mas parece raso demais. Minha impressão, lendo o material, é que foi uma falha sistêmica. Quase cultural, sabe? De ignorar os riscos. É por aí. Exatamente por aí. E o ponto-chave dessa falha está num detalhe técnico que parece, assim, uma piada de mau gosto. A classificação oficial da barragem. Qual era? Ela era considerada de baixo risco, mas ao mesmo tempo de dano potencial alto. Peraí, baixo risco e dano potencial alto, na mesma frase? Isso não faz o menor sentido. Não faz. É uma contradição completa. E é aqui que a gente entende a lógica perversa por trás da tragédia. Baixo risco significava que a probabilidade de romper era pequena. Tá. Só que dano potencial alto queria dizer que, se aquele risco pequeno acontecesse, o resultado seria catastrófico, com perda de vidas em massa. Então, o modelo de avaliação só olhava para a probabilidade e não para a consequência. Exato. Focava obsessivamente na chance de acontecer e não no que aconteceria. É como dizer: olha, é muito improvável que este avião caia, mas se cair, ninguém sobrevive e a gente destrói uma cidade. E mesmo assim, autorizaram o voo? Mais grave é que o sistema já tinha recebido o maior alerta possível. 3 anos antes, em 2015, a gente teve a tragédia de Mariana. Sim, claro. Em volume de lama, Mariana foi um desastre ambiental até maior. Foram quase 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos que mataram o Rio Doce. Eu lembro bem, mas o número de mortes em Mariana foi bem menor, né? 19 pessoas. Exato. E aí que está a tragédia dentro da tragédia. Mariana foi o alarme gritando. Brumadinho foi a prova de que ninguém estava ouvindo. O foco depois de Mariana virou o dano ambiental de larga escala, mas o risco humano,
imediato de um colapso que mataria centenas em minutos, esse foi subestimado. E no meio desse caos todo, da lama ainda descendo, começa uma mobilização inacreditável, né? Uma resposta imediata. Helicópteros, bombeiros, defesa civil. E ali começou o que se tornaria a maior e mais longa operação de busca e resgate da história do Brasil. Os números dessa operação são impressionantes, eu anotei aqui. A operação durou 2.558 dias. São quase 7 anos. 7 anos cavando na lama. Mais de 5.000 militares envolvidos. E eles vasculharam mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É um trabalho, nossa, inimaginável. Um trabalho hercúleo, que foi oficialmente encerrado há pouco tempo. O Corpo de Bombeiros declarou missão cumprida, porque conseguiu vistoriar 100% da área. Mas para as famílias, esse encerramento tem um gosto muito amargo, né? Com certeza, porque é o lado humano que transforma a estatística em dor. O número final foi cravado em 270 mortos, e a gente tem que lembrar que isso inclui 2 mulheres grávidas. E o mais devastador, 2 vítimas, 2 famílias, nunca tiveram um desfecho. O engenheiro Tiago Tadeu Mendes da Silva e a estagiária Natália de Oliveira Porto Araújo jamais foram encontrados. As fontes que a gente analisou trazem um pouco da história deles, e é isso que dá a dimensão da perda. A Natália tinha só 25 anos. Estava no telefone com o marido na hora. As últimas palavras dela foram: "Deus me dá o livramento." Deixou 2 filhos pequenos. E o Tiago era recém-formado. Tinha sido transferido para a mina de Brumadinho só 20 dias antes. 20 dias. Também deixou esposa e 2 filhos. É uma ferida que não fecha. Tem um relato muito comovente da mãe do Tiago nas reportagens mais recentes. Em 2024, foi ela quem pediu para encerrarem as buscas. Sim, eu vi isso. Ela descreveu a agonia de esperar todo dia por um telefonema que nunca vinha. Para ela, o fim das buscas, por mais doloroso que fosse, era também o fim de uma tortura diária. E é importante dizer que, embora a busca ativa com máquinas tenha terminado, o trabalho não parou por completo. A Polícia Civil continua analisando segmentos de corpos que foram encontrados ao longo desses anos. Ah, então ainda existe uma chance de identificação. Existe. É uma chance remota, mas existe. A última identificação aconteceu em fevereiro de 2025, quase 6 anos depois. Então a esperança, por menor que seja, não morreu. Essa operação de busca é uma história à parte. Mas enquanto os bombeiros procuravam na lama, outra busca começava. A por justiça. E essa parece tão longa quanto a primeira, né? Sem dúvida. Hoje, em Brumadinho, o dia é de luto, de atos em memória, mas é principalmente um dia de protesto, um grito por justiça. O símbolo disso é o Memorial Brumadinho, que completou 1 ano. Lá tem 272 ipês amarelos plantados, um para cada vida perdida, incluindo os bebês. É uma forma de dizer, nós não esquecemos. Exato. E o sentimento de quem sobreviveu é muito bem resumido na fala de um engenheiro, o Sebastião Gomes. Ele diz que a justiça é lenta, especialmente quando envolve quem tem dinheiro, mas que o sonho dele é que essa página seja virada de uma maneira justa. E essa virada de página na justiça parece que finalmente está começando, mas a passos de tartaruga. 7 anos para começar a ouvir as testemunhas. É isso mesmo? É inacreditável, mas é isso. Depois de anos de batalhas judiciais, o processo criminal entrou numa fase decisiva agora. Em fevereiro de 2026, começam as audiências para ouvir as testemunhas. É o começo do julgamento de fato. É muito tempo. Quem está no banco dos réus? São 15 pessoas físicas, funcionários da Vale e da TÜV Süd, a empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem. E as 2 empresas, Vale e TÜV Süd, também são réis. E a acusação é de quê, exatamente? Para as pessoas é pesadíssima. Homicídio duplamente qualificado, 270 vezes com dolo eventual. Dolo eventual. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para o Ministério Público, eles não queriam matar, mas sabiam do risco de que as mortes poderiam acontecer e mesmo assim não fizeram nada. Eles assumiram o risco. E as empresas, a Vale e a TÜV Süd? Elas respondem só pelos crimes ambientais.
A nossa lei não permite acusar uma empresa de homicídio. A responsabilidade penal é das pessoas físicas. Entendi. E qual é o coração da denúncia? A tese da acusação. A tese é de que houve uma fraude. A Tufsud teria emitido laudos de estabilidade, mesmo sabendo que a barragem não cumpria os requisitos mínimos de segurança. E a Vale teria usado esses laudos, ciente do perigo, para manter a mina operando. Basicamente uma roleta russa com a vida das pessoas para não parar a produção. Exatamente isso. E o que as empresas alegam? A Tufsud diz que não tem responsabilidade legal e que a barragem estava estável na época. A Vale segue a postura padrão de não comentar processos em andamento. Mas essa demora toda, 7 anos, por quê? O que travou tudo foi uma briga jurídica sobre quem deveria julgar o caso, se era a Justiça Estadual ou a Federal. Isso foi parar no STF e consumiu anos preciosos. E para as famílias, cada ano de atraso foi um ano a mais de angústia. E tem a questão de quem estava no topo, né? O então presidente da Vale, na época da tragédia, ele não está mais no processo principal, certo? Peraí, então o chefe da empresa foi liberado. Exato. E esse é talvez o maior exemplo da dificuldade de responsabilizar a alta cúpula. A ação penal contra o Fábio Schwartzman, que era o presidente da Vale, foi suspensa. Suspensa por quê? A justiça entendeu que as provas não eram suficientes para ligá-lo diretamente à fraude nos laudos. O Ministério Público recorreu e o caso dele está parado no STJ. Isso mostra como é difícil provar que a ordem ou a ciência do crime chegou até o topo da pirâmide. Uau! Então, a gente tem a devastação, a dor da perda, uma busca por corpos que durou quase 7 anos e agora um processo na justiça que demorou todo esse tempo para começar de verdade. É uma jornada de muita dor e paciência. Uma saga. E isso nos leva de volta àquele ponto. Mariana, 3 anos antes, foi o primeiro alerta. O mesmo modelo de barragem que ruiu em Brumadinho. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, o que fica? Olha, o que fica é uma reflexão que vai além do caso de Brumadinho. 7 anos depois, e mais de uma década depois de Mariana, a questão que paira no ar não é só se vai haver justiça para aquelas 272 vítimas. A pergunta mais incômoda é: o modelo de mineração e a fiscalização no Brasil realmente mudaram para impedir que uma nova Brumadinho aconteça? O que é preciso para que o próximo alerta seja de fato ouvido?